Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. Estamos começando o nosso Tribuna Livre de hoje, que vai debater um assunto que é do interesse de todos os estudantes, principalmente. Estudantes que estão lutando em busca de uma vaga nas faculdades particulares ou públicas, nas grandes universidades. Muitos deles fizeram o Enem e agora, hoje, principalmente, ainda estão vasculhando a toda hora a internet à procura do programa SISU para saber como anda a oferta de vagas em cada faculdade, como é que está a chamada nota de corte, para saber se tem condições. Hoje nós trouxemos aqui mais uma vez o professor Ivanildo Pinho, que já esteve aqui o ano passado, exatamente debatendo esse tema conosco, e como é um professor de alto nível, inclusive é professor do Ari de Sá de Fortaleza, e aqui em Juazeiro do Norte é proprietário do cursinho Evolução, portanto está constantemente preparando alunos para o vestibular, para o Enem, para os cursos mais importantes, e conhece profundamente esse sistema, não só o SISU, como também os programas federais de financiamento, né, e até de acesso também à universidade, mas mais específico, como é o caso daquele programa que projeta vagas para os alunos das escolas públicas com exclusividade. Estaremos com o professor Ivanildo ao longo do nosso programa e... Boa noite, Vasco. Boa noite, Luiz Carlos. Tá tudo bem? Tá ótimo, Luiz Carlos. Prazer ter aqui o professor Ivanildo, né? Dois professores aqui, professor Luiz Carlos e professor Ivanildo, e levar o nosso abraço ao nosso telespectador. Certamente que é interessantíssimo o tema de hoje, o programa, até porque com relação a Enem, a SISU, ainda tem algumas dúvidas e novidades para a grande maioria da sociedade e da população, e certamente nossos telespectadores, até porque é um sistema relativamente novo ainda, inserido ainda na questão educacional e na metodologia de ingresso nas universidades, de certa forma ainda um tanto novo, desconhecido. E nós vamos aproveitar a oportunidade aqui com o professor para tirar dúvidas nossas, pelo menos minha, que eu tenho também, e certamente de nossos telespectadores e dos estudantes que estão aí debruçados aí através dos computadores, através de fazer aí conseguir uma vaga, uma matrícula aí nas universidades brasileiras. Então nós vamos ter a oportunidade de discutir esse tema que é bastante interessante e com o professor aqui só pode ser didático, que é uma aula para os nossos telespectadores do Tribuna Livre. Bom, antes de mais nada, nossos cumprimentos ao professor Ivanildo. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez no Tribuna Livre. Boa noite, professor. Boa noite, professor Luiz Carlos, nosso colega, tá? Professor de Química. Boa noite, doutor Vasco, né? É uma honra para a gente estar voltando aqui novamente para que a gente possa esclarecer aos nossos alunos, né, as dúvidas que são inerentes ao SISU, né? Porque sempre é bom a gente estabelecer aquela diferença que o SISU, Enem, FIES, ProUni, né, que são muitas siglas hoje na vida do aluno, mas que ele tem que saber estabelecer sua diferença. Nós estamos, né, hoje, né, encerrando o sistema de ingresso no ensino superior, né? Que hoje, no caso, ele está disponibilizando 171 mil vagas, né, nas instituições de ensino superior. Aumentou bastante. Demais. A maioria das universidades federais, elas já estão agregadas ao SISU, porque para a universidade é muito bom, primeiro porque ela não tem o prejuízo do vestibular, né? Muito se questionou
que as universidades iriam perder a renda do vestibular, que não foi real. O governo ele faz um repasse maior à medida que a instituição ela vá se inserindo ao SISU. Então, é uma realidade, há poucas universidades federais do Brasil hoje não estão integradas ao sistema, então aumentou demais, nós começamos com 71 mil vagas, hoje nós temos mais de 171 mil vagas, tá? Só aqui no Ceará nós temos 115 instituições públicas no Brasil todo, né? Tá certo? São quase 70 universidades federais, e no Ceará nós temos 8.437 vagas, né? Aqui nós temos no SISU as vagas dos IFCS, né, que são os institutos federais, que a gente chamava na nossa época Escola Técnica Federal. Isso. Nós temos também as universidades federais e a Unilab, né, que é a universidade, no caso, para os afrodescendentes, que é em Redenção. Então, todas elas, o processo de ingresso é exclusivamente através do SISU. A novidade que nós temos nesse ano é o sistema de cotas. Ele começou, no ano que vem, o governo federal ele deu 4 anos para as instituições ofertarem metade das vagas para cotas. Tá? Só que, o que é que acontece? A federal fez a primeira inserção no ano passado, com 12,5% das vagas. E ela, nesse ano, passou para 50%. Então, quer dizer, a Universidade Federal ela não esperou os 4 anos. No segundo ano, ela já colocou 50% de cotas. E a gente tem que entender uma coisa. Cada universidade, ela é autônoma para definir as suas cotas. Então, nós temos as cotas sociais, as cotas raciais. A Universidade Federal, ela colocou como parâmetro a cota social. Ou seja, só pode concorrer ao sistema de cotas o aluno que é egresso da escola pública. Não pode alunos bolsistas de escola particular. Agora, nesse perfil aqui, eu tenho 4 grupos. Tá? Eu tenho o grupo de raciais, ou seja, índios, pardos e negros, que são de egresso de escola pública e que tenham, no caso, especificamente renda salarial inferior a um salário e meio. Eu tenho negros, pardos, egressos da escola pública com renda per capita superior a um salário e meio. Aí eu tenho o aluno da escola pública que não se enquadra nas cotas raciais com renda per capita inferior a um salário e meio. E eu tenho alunos de escola pública com renda superior a um salário e meio. Então, na realidade, as 50% de cotas da UFC, elas são divididas em 4 blocos de 12,5. Negros pardos com menor que um salário e meio. Negros pardos maior que um salário e meio. Aí, brancos, que tem menor que um salário e meio, brancos que tem maior que um salário e meio. Então, eu tenho 4 sistemas de cotas. O aluno, ao fazer esse processo, ele vai ter que se definir por qual das 4 modalidades ele vai querer concorrer, uma vez ele sendo obrigatoriamente egresso de escola pública. Escola pública. Então, ele sendo egresso de escola pública, quando ele chegar lá, não é colocar, né? Eu sou de escola pública, sim, mas você é de escola pública, você é negro ou você é de escola pública branco. Você é de escola pública, negro, que tem renda per capita, entendam isso, não é renda do pai. Você divide pela quantidade de componentes do lar. Menor que um salário e meio ou maior que um salário e meio. E a partir daí, ele obtém a nota dele e obtém a nota de corte. Uma outra novidade que a gente tem aí são algumas universidades estaduais. Ô professor, lhe atrapalhando, mas é nessa mesma direção, existe universidades que adotam uma metodologia diferente uma da outra com relação a peso, a nota, a questão de cotas também existe, sim, ou é uma regra geral? Não, a autonomia da universidade, tá certo? Ela continua sendo respeitada. Ela tem apenas que ofertar 50% das vagas para cotistas. A partir daí, ela estabelece qual é o tipo de regime de cotas. A priori, a ideia do governo é essa, é que a cota seja social e racial. Que o social ele prevaleça e, a partir daí, ele faça essa distinção entre o social e o racial. Uma outra coisa é que a instituição ela é soberana no peso. Por exemplo, a UFRN, se o aluno optar pelo curso de medicina, a prova de ciência da natureza tem um peso maior do que a prova de linguagens. A UFPI, do mesmo jeito, só que a prova de redação e natureza tem um peso maior. Então, cada instituição, por isso que o aluno pode estranhar, não. Por exemplo, a UFC... Pela variação das notas dele de universidade para universidade. Por isso que, às vezes, um aluno estranha diz, minha média na UFC está 722, mas eu coloquei na UFRN e minha média está 730. Não é só pegar e somar, não. Na UFC é simples. Pegar 5 notas, redação,
matemática, linguagens, natureza e humanas, divide por 5. Soma e divide por 5. Nas outras, não. Você tem que respeitar esse sistema de cotas. E tem ainda poucas universidades, porque aí não está. O governo ele faz, através do repasse, essa valorização. Algumas universidades, elas não participam do SISU, apesar de utilizar a nota do Enem. A UFCG era uma delas. Mas foi o que o governo fez. Porque qual era a ideia da UFCG? Não participando do SISU, eu vou limitar a minha concorrência à região. Com isso, eu vou diminuir a desistência. Porém, a internet hoje não existe em fronteiras. É verdade. Então, resultado, nós tivemos o aluno do Brasil todo concorrendo. Então, a UFCG, ela está refazendo o processo dela e nesse ano ela só oferta 50% das vagas, nessa modalidade que ela só utiliza a nota do Enem. As outras 50% já estão disponibilizadas para o SISU. Então, o que é que o aluno tem que estar atento? Ele tem que estar atento a algumas coisas. Quantas vagas ele está concorrendo? Tá? Porque sai lá a quantidade de vagas. Um exemplo prático. O aluno colocou uma nota na UFC. A UFC disponibilizou, vamos colocar aqui, 58 vagas para a medicina, no sistema normal. Aí ele está a 30 pontos da nota de corte. Mas aí ele colocou em Sergipe, na Federal de Sergipe, em Lagartos, onde ele coloca lá e ele está a 10 pontos. Mas lá em Sergipe talvez só tenha disponível 18 vagas. Porque depende de cada instituição o sistema de cotas. Então ele vai ter que observar. E a questão do corte também varia de instituição para ponto de corte, varia de instituição para instituição. Também. Totalmente. Depende aí onde está. Isso daí é o que faz do aluno. Os alunos hoje estão todos com o coração na mão. Tá, você está aqui na Marcel da boca. E o olho na tela do computador. Entram, por exemplo, o que foi que aconteceu com um aluno nosso? Ele estava, segunda-feira, ele fez a opção por cotas. Tá? Ele é egresso de escola pública, ele estava com a pontuação 730 alguma coisa. Segunda-feira ele estava dentro das vagas, terça-feira ele estava dentro das vagas, quarta-feira ele estava dentro das vagas, quinta-feira ele está fora. Por quê? É emocionante, né, Luiz? Até o último minuto. Sabe por quê, Vasco? Alunos de outros estados, não é? O Brasil todo. O Brasil inteiro acompanhando pela internet, aí começa a fazer Aí fica mudanças, um jogo porque você de pode mudança, mudar. É um jogo, entendeu? O que pode acontecer é de você continuar fazendo medicina, mas não aqui onde você queria, mas lá para o Paraná, lá para o interior de São Paulo. Tem que ser estratégico hoje. É estratégico. O aluno que está no nosso debate hoje, ele tem que ser estratégico. Eu vou dizer por quê. Foi o que aconteceu. Teve uma nota, salvo engano, foi em Sergipe, que a nota caiu de medicina. Esse é um lugar que ele não deve ir. Por que ele não deve ir? Porque, coloque na sua cabeça, se a nota caiu em Sergipe, o que é que todo mundo vai fazer? Vai para Sergipe. Porque lá a nota está mais baixa. Então hoje todo mundo deve jogar para lá. O que é que vai acontecer com a nota lá hoje à noite? Vai explodir. Quando é que eu vou saber? Só amanhã. Mas amanhã eu não posso mais mudar. Não pode. Amanhã encerra. Encerra hoje. Encerra hoje. Às 11h59. E eu não tenho hoje o resultado. Eu tenho o resultado de ontem. Eu tenho o resultado de ontem, meia-noite. O resultado que sai agora é o definitivo. Não pode mudar mais. Tem que estar atento qual é a primeira opção dele. Outro vestibular. É estratégia. Vestibular de estratégia, né? De opções. De estratégia. Ele tem que estar atento. Uma outra coisa que ele tem que estar muito atento hoje à noite, tá certo? Quando ele colocar, qual é a primeira opção dele. Hoje um aluno ligou para mim e disse, professor, minha nota, eu quero medicina e minha nota dá para entrar no Acre. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o Acre como primeira opção. O que é isso? Você tem duas opções que você pode escolher. A primeira e a segunda opção. Qual é a diferença? A diferença é essa. Por exemplo, eu coloquei minha primeira opção, Federal do Cariri, o FCA. Coloquei segunda opção no Acre. Não entrei em nenhuma das duas. O que é que acontece? Eu sou transferido para a chamada lista de espera. A lista de espera é aquela história. Aqui na Federal do Cariri, nós ofertamos, 70 vagas. Não compareceu ninguém. Só vai ser chamado quem estiver na lista de espera. Só está na lista de espera quem colocou a primeira opção. Só que você tem que lembrar que na lista de espera a matrícula ela é presencial. Ou seja, a UFC marca o dia, tá certo? Diz quantas vagas tem, você sabe a sua colocação na lista de espera. Vamos supor, eu sou
o centésimo. Mas, professor, lhe atrapalhando, mas para eu compreender, e acho que o telespectador. Mas essa lista de espera, a opção, por exemplo, optou na lista de espera, não tem opção na lista de espera. Tem opção. A lista de espera é para aquele curso que eu coloquei como primeira opção. Certo. Mas é para os que não passaram, que Eu não sei entraram. que não entraram São na chamados primeira. classificados, no É, nosso classificados, certo. Mas aí imagine o seguinte, você disse que é presencial. Isso. Aí o cara está na lista de espera para entrar no Acre. Aí Se ele tem que ir para lá. Se ele não estiver lá no dia, ele não vai entrar. Mas não é de imediato, viu, Vasco? Eles Não, eles você dão recebe, prazo. mas aí não dá, você não recebe a convocação. É? Eu te dou a classificação, por exemplo, eu digo, professor Luiz Carlos está em 72. No Acre tem 16 vagas. E agora? Você vai ou não? A minha pergunta é essa. Tem que Eu decidir. Não, eu vou. Beleza. Mas lembre-se, só tem 16. Não, eu não vou. Foi o que aconteceu. No Acre chamaram 512 na lista de espera. Tá vendo? Aí a minha pergunta, aí o meu dilema é esse. Abriram 30 vagas no Acre. Eu estou em 500. Eu vou ou não vou? Eu não iria, não. O custo para você sair de Juazeiro Para o Acre é muito alto. Muito alto. Então, por isso que essa história de eu vou colocar onde dá para entrar, tem que ter muito cuidado. É preciso. Um outro erro do aluno, não, depois eu transfiro. Depois eu transfiro é outra história. As instituições elas têm políticas diferentes de transferência. Então o aluno tem que ter em mãos a consciência de saber como é que vai funcionar e onde ele vai colocar a primeira opção. Porque a segunda não. Se ele for chamado no Acre, é porque ele está dentro das vagas. Aí ele pode optar ou não de se matricular. Aí é diferente. Mas também ele só vai ser chamado na segunda se ele estiver dentro das vagas. Como é o que o SISU procede no empate? Eles têm o critério de desempate dele, no caso é a redação. Tá? Redação é o critério de desempate. Pela ordem de inscrição. Sim, tem vários critérios. Tem idade, tem a nota de redação, depois a prova de matemática, depois a prova de linguagens. Tá certo? Então tem vários critérios. Mas assim, a probabilidade de empate ela é muito pequena porque nós trabalhamos com 2 dígitos, né, após a vírgula. Então, é muito assim, eu não escutei falar de nenhum empate, por enquanto. Ô, professor Ivanildo, uma pergunta que se impõe, evidentemente. Eu acho que hoje os cursinhos têm uma disciplina a mais. Quer dizer, além das aulas normais, do chamado pré-vestibular, que nós tínhamos antigamente, hoje vocês têm que dar esse tipo de aula que você está dando aqui no nosso programa. Tem que trabalhar com o seu aluno para ele conhecer o sistema e fazer a coisa certa. Simples, e não é simples, e não é fácil. O que aconteceu foi o seguinte. Será outra cadeira. Outra cadeira. O que ocorreu foi o seguinte, né? O Enem, primeiro, ele jogou, assim, toda a educação no ventilador, né? Porque nós tivemos que mudar tudo. Por exemplo, qual é uma disciplina muito importante hoje para trabalhar em pré-vestibular? Sociologia e filosofia. Sociologia e filosofia foi um texto da prova de ciências humanas. Tá? Então, quer dizer, o aluno já tem que ver que já mudou muito. E o Enem é um exame de estratégia. Só que é um processo, como eu falei, nós falamos no nosso debate, que ele é um processo que está em aprimoramento. E um dos aprimoramentos é que ele deixou de ser um exame apenas de estratégia e passou a ser de conteúdo. A prova foi extremamente conteudista. Da nossa área, que é ciências biológicas, só caía ecologia. Agora caiu bioquímica, citologia, fisiologia, da sua área, né? Caiu aquela experiência do William Harvey para identificar que as veias têm válvulas que impedem o fluxo. O aluno tinha que saber disso. Então é extremamente conteudista. Por quê? O aluno que estava chegando na universidade, a base não estava muito boa. O problema do SISU, a gente viu hoje, quem assistiu o jornal Hoje passou uma coisa interessante. O problema do SISU que acontece é esse. Eu vi hoje no jornal Hoje e tive noção exata. A aluna era de Brasília. Ela queria o curso em Relações Internacionais em Brasília. Mas a nota dela não dava para entrar. Eu não sei se você percebeu na tela do computador onde ela estava entrando. Na Unipampa. A Unipampa é uma universidade de São Gabriel, no interior do Rio Grande do Sul, a 100 quilômetros da divisa do Uruguai. Ela vai. A primeira ideia é essa. Se ela vai, ela continua lá. Então, a evasão ainda dentro das universidades federais
é um problema que o SISU não conseguiu equacionar. O aluno vem, mas o aluno volta. Tá? Então, por isso, o que é que eu quero dizer com isso? O aluno que ficou fora das vagas, isso não quer dizer nada. Por quê? Vão chamar muitos e muitos classificados. Na sua época, medicina, chamava um. Nenhum. Hoje, 150, 200, 300, dependendo da região. Tá? Então, chamam até o 300, a nota de corte vai caindo. Então, por exemplo, nós tivemos na UFCA, por exemplo, a nota de corte no início, tá certo? Ela foi o quê? 770 e tantos. Mas os últimos candidatos que entraram, 755. Por quê? Foi chamando os classificados. Chamando. Vai então, descendo. O que acontece é isso. Ele termina hoje, pode não estar dentro da universidade. Mas ele pode ser chamado ao longo do ano. Nós tivemos um aluno nosso que ele foi chamado em setembro. Ele fez cursinho o ano todo. Quando chegou em setembro, ele era bolsista, ele é cotista de escola pública, e ele foi chamado na UFC em setembro. Então fez o ano todo de cursinho. Então olha o estresse que vai ser na vida do aluno, por quê? Ele vai não ser aprovado, ele vai ter que começar um cursinho e esquecer. Mas no fundo, ele vai ter que ter uma disciplina muito grande. Porque, por exemplo, vai que ele está a 50 candidatos da vaga. Ele pode ser chamado? Pode. Ele pode não ser chamado? Pode. Mas ele tem que estar acompanhando ainda no sistema? Ele tem que estar acompanhando para ver qual é o dia que vai ser chamado. Por quê? Ele tem que estar lá dentro. Os portões da instituição. É uma concorrência, né? É interessante. É uma Ô, concorrência. professor, você falou inicialmente aí que foram ofertadas 171 mil vagas. Isso. E o número de concorrentes, você tem uma ideia? Nós já do tivemos número? até ontem, nós tivemos que fizeram o Enem, 6 milhões de candidatos. Ah, pessoal. Por isso que, para a gente falar para o aluno, né, o governo queria era até 7 Enems por ano, para que ele tirasse uma média. Um exame que envolve 7 milhões de candidatos, não se dá para aplicar, tá certo? 7 ao ano. O custo é muito alto. Muito alto. É muito alto. Por exemplo, então eles falam em 2 Enem por ano. Um Enem de maio e o Enem de outubro. Nesse ano não vai ter Enem em maio, não tem perspectiva. Tem Copa do Mundo, tem um monte de coisa. O professor, os critérios para participar do Enem, por exemplo, quem terminou o curso secundário há muito tempo pode participar? Todas as pessoas podem participar do Enem, tá? Inclusive quem não terminou o ensino médio, porque ele certifica o ensino médio, tá? Por isso que você vê que os cursos supletivos, né, que a gente chamava, esses aí estão em extinção, porque o próprio Enem ele consegue certificar, tá? Ele pode ser usado como certificado de conclusão do ensino médio. Agora, o aluno, por exemplo, que quer requerer FIES, que é um programa de financiamento, ele tem que ter feito o Enem. Tem que ter feito o Tem Enem. que ter feito o Enem. Porque existe, eu já ouvi falar em casos de estudantes que ainda não tinham terminado o curso Houve um caso. e fez Enem, passou. Ele só tinha e o primeiro ano. O colégio Só é tinha o primeiro obrigado a É certificar. obrigado a certificar, porque o Enem certifica. É. Na realidade é o seguinte, o que foi que ficou acertado no conselho? Um problema sério que as escolas, principalmente as escolas privadas, né, de ensino médio estão enfrentando é esse. O aluno ele pode fazer o Enem no primeiro ano, ele pode fazer o Enem no segundo ano, e ele pode fazer o Enem no terceiro. E aí surge um problema. Ele faz o Enem, por exemplo, no primeiro ano, e ele pode participar do SISU. E se ele passar? Aí a instituição, aí o que é que acontece? Então o aluno estava entrando na justiça, por quê? Porque como o Enem certifica, tá certo? Então eu posso muito bem conseguir. Então ficou acordado, tá, entre os conselhos de educação e as escolas, que cada escola ela era soberana para fazer um processo avaliativo se esse aluno está apto a concluir o ensino. A maioria das escolas, elas adotaram um sistema de provas. Ou seja, por exemplo, nós tivemos aqui no Cariri casos de alunos de segundo ano que foram aprovados para direito, para administração, para engenharia. Aí eles foram na instituição, a escola aplicou uma prova, estabeleceu uma média 7, ao atingir a média 7, ela certifica. Se ele não atingiu, ela não certifica e ele perde.
Tá? Então foi isso o que foi acordado. E a escola tem todo o direito de fazer isso porque está cumprindo normas Ela do é conselho. soberana. Não é? Mas o que é que acontece? Em Fortaleza, porque a gente tem um universo maior de alunos, há uma grande evasão hoje dos alunos terceiro-anistas. E o pior não é O isso. pessoal está passando logo no segundo. Passa logo no segundo. Mas muitas vezes, aí eu passo um aluno que não tem a maturidade Certo. de saber se é aquele curso que ele quer. Que nós sabemos que os 3 anos do ensino médio, ele não é somente para gerar conhecimento. É aquele ritual de passagem de uma infância para uma fase adulta, onde ele vai adquirindo ali quais são as habilidades, o que é que ele quer, quais são as afinidades que ele quer. Mas aí estão jogando uma criança dentro Exato. de uma universidade. Nós que já terminamos a universidade sabemos que é outro universo. Então imagine você ter como colega de sala, imagine na nossa época, um menino de 16 anos, de 15 anos. É um prejuízo, infelizmente alguns pais não percebem isso, mas é um prejuízo no próprio amadurecimento do aluno. No amadurecimento, se é aquilo que ele quer. A universidade, nós sabemos, é outro mundo. É um mundo onde você é responsável, é um mundo onde você não tem um coordenador, é um mundo onde você estuda porque você sabe que precisa. Mas eu estou colocando muitas vezes crianças no meio de adultos. Mas, infelizmente, foi um problema criado pelo Enem. Tá? Foi esse problema que foi criado pelo Enem. Ô, professor, o aluno tem também uma segunda opção, né? Ele pode fazer, por exemplo, para medicina, mas ele pode escolher outro curso como segunda opção. Pode. E aí onde você tem um outro problema que a gente Aí vai complicar mais ainda. Eu quero complicar. Eu quero complicar. O problema é esse. O que é que acontece? Na nossa época, tá, no vestibular tradicional, nós tínhamos um grande benefício. Você escolhia o que é que você queria. E você ia fazer para aquilo. Então, você quer o quê? Não, eu quero, como o Dr. Vasco escolheu, medicina. Sofreu um bocado. Mas sabia que se no final do ano ele não passasse para a medicina, ele ia fazer o quê? Pré-vestibular. Não tinha outra opção. Não podia ser aproveitado em nenhuma, Nem outro. dentro da área Nem de outro. medicina, Ele, nada. você fazia a opção, Fisioterapia, nada. nenhuma outra. Nenhuma outra. Ele poderia ter a pontuação para passar para todos os Todos os cursos, cursos. Certo. mas ele não podia mudar. Não fez a opção. Mas no SISU não é assim. Eu tenho 5 dias para brincar. Olha aí. Coloquei no primeiro dia para medicina, não deu. Não, eu vou botar para engenharia de materiais, não deu. Não, eu vou botar para biblioteconomia, deu, pois deixa lá. Brincadeira, né? Então, quer dizer, qual é a real vocação do aluno aí? O que tem de aluno que coloca engenharia civil na UFCA, que queria medicina, você não tem noção. Aí, um aluno que quer medicina, ele tem um perfil de fazer engenharia civil? Não. Não. Aí o que é que ele faz? Desiste. E essa vaga não pode ser mais preenchida. Por quê? Muitas vezes ele desiste após o primeiro semestre. Ô, professor, e esse número, você tem ideia do número de desistência depois da aplicação do Enem? Se tem crescido? Demais. Assim, Demais, a gente né? fala hoje em nível de desistência em torno de 50%. É muito. É exatamente em enorme. função dessa questão da Tem mudança os de os curso, da fatores- falta de vocação. Os fatores que levam à desistência, eles vão desde a falta de afinidade pelo curso, até mesmo não fazer parte da região. A adaptação, por exemplo, eu tenho alunos aqui que vêm para cá fazer medicina do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas. A adaptação à nossa região, muitas vezes, não é satisfatória. É a mesma história de eu sair daqui e fazer um curso no Rio Grande do Sul, em Minas. Eu vou ter uma adaptação. E a adaptação, às vezes, não é satisfatória. Aí o aluno, ele migra. Além do mais, e aí vem o mais grave. Hoje, na entrevista, a menina foi muito feliz quando ela disse, não, eu vou colocar esse curso e no final do ano eu faço tudo de novo. Então, vamos entender uma coisa. Ela vai colocar naquele curso e no final do ano eu faço tudo de novo. Então, quer dizer que não é o que ela quer. E se ela desistir, essa vaga fica o quê? Ociosa. Então, as universidades federais hoje estão cheias de vagas ociosas. Nós tivemos no ano passado uma coisa bem interessante no curso de odonto da UFC. Ainda não pensaram como resolver esse problema? Não tem como, cara. Aí é um problema. Não tem como. Não tem como. Quer dizer, onde poderia ter uma turma de 50, é preciso ter uma turma de 38, 35. Nós nunca ouvimos falar de desistência na medicina. Nós temos turma de medicina Exatamente. da UFC aqui com 15 desistências, com 16 desistências. Terrível. É um prejuízo muito grande. Então esse sistema é duvidoso, no mínimo. Temos que chegar a um ponto onde
o aluno queira ficar na sua região, ou as condições ofertadas para onde ele vá sejam satisfatórias para que ele possa ficar lá. O que o governo promete, tá? E aí a gente está aguardando, são mais residências universitárias que sejam adequadas, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, em algumas federais as residências não são adequadas. Facilitar a adaptação. E bolsas, muitas bolsas. PIBIC, bolsas de iniciação científica, tá? Vários tipos de bolsas que a gente quer ofertar para o aluno, para que ele tenha uma renda. Mas mesmo assim, ninguém sabe como é que vai ficar essa evasão. Tá certo? A gente não sabe como é que vai ficar essa evasão. Então, Então, a federal, por exemplo, no curso de medicina, você sabe que hoje um curso de medicina para um aluno numa universidade privada, ele custa mais de R$300 mil. A federal tem semestres que tem 20 vagas. Então, a própria federal, a nova reitoria, né, a gente conversando com alguns alunos, eles já estão estabelecendo alguns critérios para abrir vagas para transferidos. A federal da Paraíba, ela já abriu vagas para transferidos. Ela fez um processo seletivo interno. Ou seja, vagas para transferidos para o segundo semestre. Então, a prova seria tudo o que foi visto no primeiro semestre. E, por sinal, até alunos nossos de universidades privadas fizeram, passaram e foram. Tá certo? Ficaram lá. Então, a UFCA ela está estabelecendo alguns critérios para fazer também esse processo, para que a vaga não fique ociosa. Talvez essa seja uma boa ideia, tá? De tentar fazer vagas para transferidos. Tá? Porque aí talvez voltem alguns alunos que estão da terra, que estão totalmente espalhados. Quando o governo fez isso, eu vi uma entrevista do Reinaldo Azevedo, a gente teve a oportunidade do lançamento do projeto, a gente participar. E ele disse que a ideia era essa mesmo. Era fazer com que alunos do Brasil todo fizessem uma integração maior. Só que a coisa não está funcionando tão a contento. A evasão, ela é muito grande. E eu falei de curso de medicina. Então imagine os outros cursos. Sem dúvida. Maior, né? Entendeu? Sem dúvida. Que a evasão é bem maior. O professor... Mas vamos ao intervalo, viu, Márcio? Mas eu queria deixar aqui já para reflexão nossa no próximo bloco, qual a relação que existe entre SISU e ProUni. Quem fez SISU participa do ProUni. Essa relação, eu queria falar, que eu mesmo tenho dúvidas sobre isso e certamente algum estudante... Inclua aí também o FIES. Exato. Na volta, após o intervalo, o professor vai esclarecer todas as siglas e a correlação de umas com as outras. A gente volta já. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. Artinox, comunicação em alto relevo. Uma empresa especializada na fabricação de letra, caixa e materiais diversos. Projetos especiais, fachadas em ACM, totens, sinalização e números residenciais. Artinox, comunicação em alto relevo. Rua José de Alencar, número 1467, Romeirão, Juazeiro do Norte. Fone 3571-2428.
sorriso no rosto em mais de 480 mil cearenses está garantido com o novo Centro de Especialidades Odontológicas de Maracanaú. Agora, a população de 8 municípios terá acesso a atendimento odontológico de alta qualidade. Com esta unidade, o governo do estado conclui o compromisso de construir 18 CELs em todo o Ceará. O Ceará já tem 13 UPAs, 17 policlínicas e 18 CELs, que estão mudando para melhor a saúde da nossa gente. Mais saúde para os cearenses. É assim que a gente faz um novo. Nessa semana, o Cariri da Sorte vai lhe dar um Toyota Corolla 0 km só no quarto sorteio. Um Corolla! Isso mesmo, um Corolla só pra você! E mais, uma Honda Foca S125 0 km no primeiro e segundo sorteio. Uma Honda Bros KS125 0 km no terceiro sorteio. E R$5.000 na rodada da sorte. Coloque esse Corolla na sua garagem. Cariri da Sorte, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar. Mac Center apresenta Coronel e Tanquilino. Epa, Coronel, o que é que tu tá fazendo aqui, homem? Hein? Mas olha mesmo, eu fiz igual você. Fui na Mac Center e comprei os equipamentos e as mobias pra montar e ampliar meu negócio. Mas menina, pois não é que o Coronel indicou? Enriquei nada, rapaz. A Mac Center é que é uma loja primeira pra quem quer ampliar ou montar sua panificadora, mercantil, frigorífico e muito mais. Mac Center, realizando o sonho do seu próprio negócio. TV Verde Vale Canal 13. Pois é, amigos, estamos de volta com o nosso Tribuna Livre, que hoje está debatendo esse processo do SISU de ingresso de alunos nas universidades e faculdades de todo o Brasil. E o Vaz pediu, inclusive, aqui ao professor Ivanildo para explicar um pouquinho essas siglas que estão funcionando aí. A partir do Enem, depois vem o SISU, depois tem o FIES, depois tem outras linhas de financiamento, ProUni, não é? Explica aí, professor, como é que funciona tudo isso? Primeira coisa que a gente tem que estar muito claro é o seguinte, os processos de ingresso do aluno nas universidades federais e de ensino superior hoje, ele é para o aluno da escola pública uma série de vantagens. Eu sempre digo, a gente teve a oportunidade, né, que o governo do estado ele ofertou, através, né, dos créditos, e o crédito aqui da nossa região, ele ofertou uma preparação para o Enem, muito bom, material excelente distribuído, camisetas, uma preparação realmente digna de ingresso. E eu fui convidado, né, para participar desse processo. Como é que chama esse processo? Era o Enem, Tô Bem, Passo Bem, uma coisa assim. Foi feito, eu não recordo bem como era a sigla, mas foi um processo de preparação que foi ofertado a partir dos créditos para os alunos. E uma das coisas que a gente disse, né, que o aluno da escola pública, ele tem que estar ciente das oportunidades que eles têm para entrar na universidade. Na nossa época aqui, nós só tínhamos um processo, era o vestibular. Acabou aquele sistema de ampla concorrência, onde todos concorriam independente de ser de escola privada ou pública. Hoje não é assim. O governo está te dando, para o aluno da escola pública, a primeira oportunidade, que é um sistema de cotas. É da escola pública? Então você vai por cotas. Só para situar, nota de corte ontem, eu vou colocar aqui o curso mais concorrido, que é o curso de medicina aqui em Barbalho. A nota de corte foi aproximadamente 779, tá? Aproximadamente 780, para quem fosse ampla concorrência, ou seja, para quem é de escola privada, sem precisar comprovar renda. Para quem fosse de cotas, foi 728, se fosse... Mas a diferença é enorme. Enorme, quase 50 pontos. Então, quer dizer, ele está disponibilizando a oportunidade para o aluno da escola pública fazer o curso de medicina. Com 700, professor, entrou... Mas aí também pode gerar uma outra, inclusive nos bastidores a gente falou, um outro problema, é o estudante da escola privada se matricular na escola pública. Sim, aí foi isso, é incrível. Já aconteceu. Já aconteceu, nós já tivemos alguns casos de pais, né, que fizeram essa opção. É uma opção, tá certo, que ele pode fazer. Agora, é bom estar atento, né, para que essa bagunça que ele está fazendo na cabeça do filho, né? Tá, é uma loucura, mas infelizmente tem pais que fazem isso, estão tirando da escola privada para matricular na escola pública. Para ele. Agora ele tem que lembrar de uma coisa, que o sistema de cotas
A tendência é subir, porque você também tem escolas públicas de excelência. Exato. E entenda uma coisa, não tem cotas para aluno egresso daquele estado, daquela escola, não. Escola pública são os IFCS, são as escolas militares, tá? São as escolas estaduais, são as escolas municipais. Então, por exemplo, você tem no estado de São Paulo escolas municipais, como a de São Bernardo do Campo, que é espetacular. Tá? Você tem escolas militares, aqui no Ceará mesmo, que são espetaculares. Os IFCS são centros de referência. Temos escolas do estado aqui também muito boas. Então, ele tem que estar atento para isso, né? Não é só matricular o filho na escola pública, ele tem que saber que ele vai ter que ter essa seleção das escolas públicas que tenha uma excelência. E qual é o objetivo da escola dele? Certo. Então, isso tem que estar atento. Mas ele tem que estar atento para isso. Então, ele está tendo aqui a primeira oportunidade de ingresso. Não conseguiu. Aí onde está? Para o aluno, aí entra um novo grupo. Para o aluno que é egresso de escola pública, independente de cor, raça, para o aluno que é bolsista comprovado de escola particular, segunda-feira abre-se o PRON. O que é que significa o PRON? Tem mais nada a ver com universidades federais, universidades... Nem com o SISU. O SISU foi só para o ingresso. Isso, e só para as federais, isso. Os institutos, tá? Somente para as universidades públicas, tá certo? Só para as públicas. O ProUni é uma forma do aluno de baixa renda ingressar nas universidades privadas. Só que ele ingressa nas universidades privadas com um sistema de bolsa. O governo vai bancar para ele, tá certo, todo o ensino na universidade pública. E ele vai pagar o quê? Nada. Comprovando-se que é baixa renda, aí é bom você entrar no site do ProUni, você tem direito a um auxílio de custo. Até isso. Até isso. Se você estiver fora do seu domicílio, você tem o auxílio moradia, você tem auxílio alimentação e ainda tem mais uma bolsa, que é a Bolsa Pobreza. Se você comprovar, eu não recordo agora, a renda, você tem uma bolsa de complemento de renda, que é para você ficar naquela instituição. Então, quer dizer, se você é de escola pública ou bolsista de escola particular e quer entrar na universidade privada, você vai utilizar esse processo. Que aí você utiliza a nota do Enem. A mesma nota do Enem, que você não conseguiu passar pelo SISU, certo, ela pode ser o seu ingresso nas universidades privadas, tá certo? Para você utilizar pelo pronto. Por exemplo. Mas nem todas privadas, vamos dizer, aderiram ao processo. E a instituição ela é soberana e ela destina quantas vagas ela queira. Pode fazer um percentual diferenciado. Pode cada vestibular ela ofertar ou não vagas. Eu sei que agora nós tivemos um aluno nosso que com 738 de Enem, ele conseguiu entrar na FMJ pelo ProUni. Tá? Então, quer dizer, algumas instituições... Professor, falou no ProUni, aí vem a questionamento. Por exemplo, ele está no ProUni e ele foi depois classificado pelo SISU. Aí como é que ele resolve essa parada? Ele vai ter que fazer a opção. Ele tem que fazer uma opção. Ele tem que fazer uma opção. Agora, ele tem que ter muito cuidado que o ProUni tem algumas regras muito claras e muito rígidas. Ele, em hipótese nenhuma, pode sair reprovado em nenhuma disciplina. Tem isso, né? Se for reprovado em qualquer disciplina, qualquer cadeira... Cancela o curso. Automaticamente. Não interessa se foi culpa do professor, porque ele brigou com o professor, porque não gostou dele o professor, não interessa. Perdeu uma cadeira, tá fora. Por isso que se o aluno fizer a opção pelo ProUni, ele esqueça Enem, esqueça vestibular. Porque se ele tentar se preparar para o vestibular e para o Enem, aí perder uma cadeira, ele perde o programa e não tem mais acesso. Se ele já é formado, também não pode. Também não pode. Tá certo? Se ele já financiou alguma faculdade, também não pode. É um processo para alunos de baixa renda, apenas aí eu vou incluir o grupo dos alunos da escola particular que comprovem que são bolsistas. Lembrando que isso você tem que ter muito cuidado, o governo é rigoroso nessa fiscalização do ProUni, porque vários escândalos passaram de pessoas de alta renda. É verdade. Tá certo? Então, a fiscalização hoje ela é extremamente rigorosa. As instituições de ensino, por exemplo, só dão a declaração se eles comprovarem que realmente... Porque tem muitos pais que chegam na instituição, não, me deu a declaração nas escolas privadas.
e a escola não dá, e o pai às vezes sai, não, porque não quis. Não é. Olha, é muito rigoroso do governo esse processo de investigação de renda, investigação se era bolsista na escola. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque se você tentar burlar e for descoberto, aí você vai ser processado. Ao contrário de outras ilicitudes que acontecem no país, nesse caso aí sempre há uma punição. Sim. E é o que, naturalmente, todo mundo está reclamando. Se o Brasil fosse um país que punisse um pouco mais, não tivesse essa impunidade avassaladora, evidentemente nós estaríamos numa situação bem melhor. Sim, claro. Aí o que é que acontece? Então, a gente tem que estabelecer isso. Termina hoje o SISU. Eu não fui aprovado, mas tem uma boa nota no Enem, começa o ProUni amanhã. Amanhã, quando for segunda-feira, as instituições vão disponibilizar as vagas e você vê qual é a instituição mais próxima sua, qual é o curso que você quer, que aí você vai se inscrever. Algumas instituições, elas podem usar um processo complementar. Por exemplo, algumas utilizam, eles abrem a concorrência. Aí tivemos 20 candidatos pelas 5 vagas. Ele bota como critério uma redação. Toda instituição privada, ela é soberana nesse processo. Tá? Agora vai depender. Então, o aluno tem que estar atento, porque muito aluno ele não consulta e vê que muitas instituições nossas aqui, privadas, de educação aqui do Cariri, estão ofertando vaga, estão as vagas sendo desperdiçadas porque não tem concorrente. O aluno, ele pronto, você é o SISU hoje, pronto, ele agora não, vamos preparar para o Enem no ano que vem. Ele não sabe que ele pode ter direito ao ProUni. Tá certo? Ô professor, vamos pegar um exemplo bem prático aqui localizado. No próximo domingo nós vamos ter o vestibular da Faculdade de Juazeiro do Norte para o curso de Arquitetura e Urbanismo. Se eles conseguirem com esse vestibular preencher todas as vagas, então é evidente que a faculdade não vai abrir vaga para... Não, algumas faculdades elas abrem, porque, por exemplo... Mesmo depois... A FMJ sempre preenche todas as suas vagas, mas todos os semestres, porque para a instituição aí, depois você pode até... Mas antes do vestibular não já tem que determinar não? Quanto por cento? Não, pode fazer depois? Pode fazer depois, tá certo? Você pode muito bem já direcionar, porque é o seguinte, a FMJ ofertou 50 vagas para o curso de medicina, e depois ela abriu mais 12, a turma ficou com 62. Isso depende muito da instituição e dela avaliar a dinâmica das cadeiras, do campo de estágio, tudo isso. E aí ela pode ofertar 10, 12... E essas outras 12, ela captou gente do Enem, do SISU. Isso, que utilizaram a nota do SISU, ou do Enem. Nesse ponto é muito prático, né? Exatamente. E aí, este que está lá, ele pode participar do programa do ProUni, dependendo do... Sim. Se ele está dentro daquele Tem perfil, uma coisa, né? o fato dele chegar amanhã sai, não sai no dia 12, o primeiro resultado. O fato dele não estar dentro das vagas, não quer dizer que ele não vai ser universitário em 2014. Ele tem que avaliar, pronto, o que é que ele tem que avaliar? Primeiro, ele tem que avaliar a pontuação dele, depois ele vai ter que avaliar, no caso, quanto foi a nota de corte, depois ele tem que avaliar quantos podem ser chamados, e automaticamente se inscrever no ProUni. Exato. Se ele se enquadra nesse aí, ele pode se inscrever no ProUni. Professor, olha a pergunta da Isabel Maria, que é lá do Crato, do Centro. Professor Ivanildo, se eu me inscrever em um curso que tem nota de corte maior do que a minha nota, estarei automaticamente eliminada? Não. Aí onde está? Foi o que eu falei para vocês. Se for a sua primeira opção, você não está eliminado. Você entra na lista de espera. Agora a pergunta é muito clara. Você tem que ver qual é a sua classificação. Isso. Por exemplo, vamos supor, vamos pegar aqui. Você colocou o curso de Engenharia Civil. O curso de Engenharia Civil ontem, a nota de corte dele estava, acho que era 720. Estava 720 aqui. Aí você está na classificação 1.800. Você não está eliminado. Começou a primeira opção, você está na lista de espera. Mas lembre-se, vai ter que 1.800 não comparecerem para você entrar. Eu considero que é muito pouco provável. Agora, se você está entre os 300, é muito provável. Então entenda, para a gente no nosso vestibular tradicional, por exemplo, a FMJ, você está no 10º classificado da FMJ, a probabilidade de você entrar é nula. Chama 1, 2, 4, 5. Na UFC, você está em 350, a probabilidade de você chamar é altíssima. Então, quer dizer,
Agora, lembre-se, se for a sua primeira opção, se for a sua segunda opção, você está automaticamente eliminado. É complicado. Agora, a Cristiane quer saber o seguinte. A Cristiane é aqui de Juazeiro mesmo, do bairro Socorro, e ela tem duas dúvidas. Há alguma taxa de inscrição a ser paga para participar do SISU? E em quantos cursos eu posso concorrer por vagas? Vamos lá. Primeira pergunta, você já pagou a taxa que deveria pagar. A taxa que é paga é a do Enem, se você é egresso de escola particular. Se for de escola pública, nem a taxa do Enem você pagou. Então não precisa pagar taxa nenhuma, o sistema ele é aberto. O seu capital é a sua nota do Enem. Então, você tem a nota do Enem, pode se inscrever. Você pode se inscrever em 2 cursos na mesma instituição, tá certo? Que sejam cursos diferentes na mesma instituição, ou o mesmo curso em instituições diferentes. Contanto que você faça uma opção para primeira opção e segunda opção. Eu vou reiterar mais uma vez. A importância da primeira opção é que, não estando dentro das vagas, você entra na lista de espera. A segunda opção, não estando dentro das vagas, você está eliminado. E se eu estiver, agora vamos simular uma situação. Eu fiz primeira opção, o FCA, eu não estava dentro das vagas. Eu fiz segunda opção, Federal de Sergipe, eu estava dentro das vagas. O que é que acontece? Eu sou chamado para Sergipe. Foi minha segunda opção. Eu estava dentro das vagas, então vem a comunicação, vem o resultado, parabéns. E se eu não quiser? Não tem problema nenhum. Tá certo? Por que não tem problema nenhum? Porque não era a minha primeira opção. E se eu me matricular lá, começar a cursar e for chamado na UFCA? Eu posso abandonar o curso lá e vir para cá. Porque foi minha primeira opção. Mas se eu fizer primeira opção aqui, for chamado e me matricular, mas eu não sou daqui, eu sou do Rio Grande do Sul. Aí, quando eu vi agora a nota de corte dá para entrar no Rio Grande do Sul, eu posso abandonar aqui e fazer um novo SISU, se estiver no meio do ano? Não. Uma vez você... que a primeira opção, ela é a que você quer. Exatamente. Tenha consciência de que aqui... E são 2 opções somente para curso. Só duas? Duas para medicina, você faz 2 opções. Isso. 2 instituições diferentes. 2 instituições diferentes. Ou você pode fazer na UFCA, primeira opção medicina, segunda engenharia civil. Certo. Numa só faculdade pode fazer 2 cursos diferentes. Pode fazer 2 cursos diferentes, o que mostra que o aluno está completamente perdido. É verdade. Porque ele fazer primeira opção medicina, segunda engenharia civil, não sabe bom ele ver o que é que ele quer fazer. A pergunta da Amanda Lima, lá do bairro Salesiano, já foi respondida no programa de hoje aqui durante o debate. Ela pergunta, professor Ivanildo, a escola tem a obrigação de entregar a declaração de ensino médio ao aluno, caso ele tenha passado no vestibular no meio do 3º ano? Você já disse que até no segundo e no primeiro é obrigado. Mas aí não está. Mas então vamos entender uma coisa. Ela é obrigada, mas ela faz um processo de avaliação. De avaliação, a não escola é autônoma. Passou no vestibular e a escola tem a obrigação. Não. A escola tem a obrigação de lhe ofertar um processo. E se eu não for aprovado, eu sinto muito. Você não foi aprovado. Mas eu passei no vestibular. Eu não posso fazer nada. Se a escola não tiver uma forma de lhe certificar, dizendo que cada escola pode ter a sua forma de certificação. Agora, essa fórmula, o conselho já sabe qual é, de cada escola. Já foi feito o acordo entre o conselho e a escola, qual é a forma de certificação. A maioria das escolas adota um sistema de prova. Não pode haver dúvida quanto a isso, entendeu? Mas ela não vai, eu passei na URCA em primeiro lugar para direito, no meio do 3º ano. Aí o colégio tem que me dar o certificado? Não. Você vai ter que fazer uma prova para que ele possa lhe dar. Tá? Porque se é o que a escola adotou. Certo. O Gabriel Carvalho, que é do bairro São Miguel, em Juazeiro, professor Ivanildo, caso eu seja classificado no SISU, o que devo fazer para me matricular? Ótima pergunta. Cuidado com uma coisa. Você foi classificado no SISU, então a instituição ela vai divulgar, a partir do dia 12, a lista daqueles que foram classificados. E automaticamente ela vai disponibilizar o período de matrícula na própria instituição. Aí volta aquele nosso sistema tradicional. Você vai ter que comparecer à instituição, munido de toda a documentação. É presencial, aí a internet cai fora. Isso, é presencial. Por isso, se você passou lá no Acre, pode pegar uma passagem de avião e ir direto para o Acre. E leve tudo, porque se você esquecer um documento,
e não estiver lá e não fizer, você está eliminado. O negócio é muito sério, Cuidado, essa né? história que eu vou colocar para todo local do Brasil, se você não avaliar quando você vai ter toda a dinâmica. Né? Porque o desespero é passar, mas muitas vezes tem que saber passar onde e para quê. Ô professor, diante de toda essa engenhosidade que foi criada aí com o ensino superior brasileiro, agora eu pergunto ao profissional que trabalha com o cursinho, nós já militamos nesse ramo também, está mais difícil para o professor, empresário de cursinho, trabalhar com esses alunos, com toda essa parafernália de siglas do governo federal? Está mais difícil, e uma coisa que a gente até está colocando para o nosso aluno, e o doutor Vasco ele pode ser nossa testemunha aqui. Antigamente, quando o aluno queria fazer o curso de medicina, ele fazia o quê? 1 ano de vestibular, ele passava? Normalmente não. 2 anos, 3 anos. Nós temos alunos nossos que fizeram 8 anos de pré-vestibular para passar no vestibular tradicional. Pois, doutor Vasco, o que está acontecendo agora é o seguinte, o aluno, ele faz 1 ano de Enem, tirou nota baixa. Ah, o Enem não presta, não vou mais fazer não. Ele não está percebendo que passar na federal ainda é um processo difícil. Lembre-se, né? Eu pego uma frase de uma aluna minha hoje que ela disse, professor, eu vou fazer novamente 1 ano de cursinho, tudo de novo. Mas por quê? Ter um F de universidade federal é difícil, é muito concorrido. São 6 milhões de pessoas que fizeram o Enem. Nós estávamos ontem com quase 3 milhões de inscritos no SISU. 3 milhões brigando por vaga. Tá? 250 mil candidatos se inscreveram aqui. 250 mil candidatos. É uma guerra. É uma guerra. Então, o aluno tem que aprender que é um processo longo, que ele vai ter que crescer. Tá entendendo? Ele não é do dia para a noite que ele vai resolver. Então, o que está complicado é a gente colocar na cabeça do aluno que o fato dele não passar nesse ano para um curso muito concorrido vai requerer dele talvez 1, 2, 3 anos de pré-vestibular, mas a maioria dos alunos não querem mais fazer. E por que não? Porque aí vem a outra sigla que você perguntou, FIES. As facilidades para você cursar uma universidade privada hoje são grandes. E o FIES é uma dele. O FIES é um processo de financiamento. Agora, esse é para pagar depois. Aí onde o aluno não tem consciência. Como é para pagar depois, ele acha que é de graça. Esse ele é não pagar sabe depois. que quando ele terminar a faculdade, ele vai ter que pagar. A Caixa Econômica não perde nada. Senão ele fica negativado. Exatamente. Ele pode mas as refinanciar. facilidades hoje estão muito grandes também, não é, professor? Apesar dessas dificuldades, mas as facilidades, o número de faculdades aumentaram. Enfim, não é? Tem muitas facilidades agora. Na nossa época era uma Deixa eu colocar faculdade aqui do Nordeste. as últimas perguntas. O Matheus, professor Ivanildo, estou em 9º lugar no SISU, no curso de medicina em Barbalha, mas só tem 6 vagas. Você acha que eu tenho ainda grande possibilidade de me classificar? Vai ter que aguardar meia-noite. Tem chance, tá bem. Mas tem. Mas tá muito bem. Vaga, ele está no 9º, não. Digamos que Só que você não vai saber de imediato, vai ter que aguardar. Você vai ter que ficar naquela ansiedade dos classificados. Alexandra Silva é lá do aeroporto. Professor Ivanildo, eu posso ser representada por procurador na confirmação presencial de matrícula? Acho que não, né? Tem que, cada instituição tem a sua estratégia. Tem Pode... toda uma documentação que ela pode fazer, sim. Algumas aceitam. Aí você vai ter que entrar em contato com a instituição e ver o que é necessário. Que se aceita procurar. Cada uma delas é soberana nesse processo. Isso. Então você tem que estar muito atento para não perder a vaga. As duas últimas comunicações foram de Fabrícia Santos, que é do Juvencio Santana, querendo saber do professor Ivanildo o que é a classificação parcial. A parcial é essa que eu acabei de falar. Hoje, a nota de corte, por exemplo, de engenharia civil é 720. A de design é 634. Meia-noite pode ter amanhã subido. Pode subir para 680 e você está fora. Então, na parcial, você estava classificado. Na definitiva, só sai dia 12. Isso. O Renato do Pirajá, professor Ivanildo, é possível que um mesmo candidato tenha notas diferentes para cursos diferentes? Sim, porque cada instituição ela pode usar um sistema de pesos. Isso. Então, um curso diferente, a nota dele sobe, a nota dele desce. No curso de engenharia, por exemplo, na UFRN, qual é o maior peso? Matemática.
Mas em medicina, qual é o maior peso? Natureza. Professor, missão cumprida. Mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda ao Tribuna Livre. Acredito que os nossos telespectadores, principalmente, né, os nossos pré-acadêmicos, devem estar vibrando aí com essa oportunidade que tiveram de colocar suas perguntas e de também facilitar o entendimento de como funciona todo esse sistema de Enem e de SISU para facilitar o seu ingresso na faculdade. Obrigado, professor, e sucesso. Boa noite para todos vocês, desejamos sucesso aos nossos alunos e estamos à disposição sempre. Para mim é uma honra, né, ajudar, estar aqui presente em programa de tão grande audiência. Um abraço. Boa noite, Vasco. Boa noite, agradecer ao professor. Certamente foi uma aula, nós aprendemos aqui também e alguém deve ter aprendido alguma coisa sobre esse emaranhado, né, que está aí na cabeça de quem está concorrendo. Um grande abraço, professor. Abraço. Boa noite ao nosso telespectador. Segunda-feira, amigos, estaremos de volta com o nosso Tribuna Livre aqui na TV Verde Vale, canal 13. Bom final de semana. Programa recomendado para todos os públicos. Nós estamos com vocês aqui no programa Multimídia. É isso aí.